Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar então com o React. Então, finalizamos a parte de back-end. Agora vamos para a parte de front-end, que é a parte de visualização das rotas e criar o layout da nossa aplicação. Para isso a gente vai continuar utilizando esses usuários. E hoje eu vou começar falando então como instalar o React, a parte inicial. Então primeiro a gente vai abrir um terminal. Então, a primeira coisa é instalar o, o React. Então, aqui eu estou dentro da nossa pasta de desenvolvimento, que é a mesma pasta onde tinha a parte de back-end. Eu renomeei aquele Node.js para back-end. Então, aqui está os mesmos que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Agora eu vou criar, então, a parte de front-end. Mas para isso eu tenho que instalar, então, o gerenciador do React. Para isso, a gente digita o comando npm install -g de global create react app. Ele basicamente já cria um projeto pronto e já deixa numa formatação básica para a gente começar a trabalhar. Então, como eu já instalei, eu já executei esse comando, ele vai fazer uma instalação, demora um pouquinho. E uma vez instalado, a gente vai então criar a nossa parte front-end. Esse create React App, ele vai criar vou chamar de front-end, ele vai criar uma pasta aqui, então dentro da nossa pasta de desenvolvimento, front-end, ele vai criar um projeto quase completo para a gente já começar, já com a parte básica do React. Então, se colocando esse, vai demorar um pouco. Pronto. Uma vez criado, a gente então vai entrar dentro do projeto, cd front-end, e aqui está o nosso projeto. Vou limpar. Então, se a gente for aqui na pasta, ele criou aqui o front-end, eu vou adicionar ele no nosso workspace. Adicionar. Agora a gente pode olhar. Basicamente, então, aqui tem os módulos que a gente vai utilizar. A pasta public vai ter o index, que é o nosso index principal onde vai ficar o nosso HTML principal. E aqui dentro do SRC é a parte que a gente vai fazer o desenvolvimento com React. São esses arquivos JavaScript, CSS e assim por diante. Se a gente pode olhar aqui dentro do index, o que tem? Basicamente é um script com React e o nome React no title e um div. A gente pode iniciar então essa aplicação. Pode ser tanto npm start. No caso, eu instalei uma biblioteca chamada yarn, que ela é mais leve e mais rápida do que o npm. Então é só dar o npm install yarn, ele já instala. Nesse caso eu já tenho instalado. Então yarn start. Tanto faz npm start ou yarn start, ele vai startar a nossa aplicação. Então eu estou dentro da página front-end e estou dando start na aplicação. A gente pode observar que ele vai iniciar então nossa aplicação que foi criada. Ele criou no localhost 3000, essa parte de front-end. E basicamente é isso. Ele cria então uma página inicial com essa logo e rodando, né? Essa logo rodando e esse HTML. Se a gente olhar então aqui nas pastas, o index.js, que seria o arquivo principal para carregar, o que ele faz?
ele está importando então o React, para dizer que isso é uma aplicação do tipo React, o React DOM, que ele é único pela aplicação, e ele vai manipular então a árvore DOM, que seria o HTML da nossa página, então acrescentando e adicionando tags, né? Nesse caso ele é único, então eu criei esse React DOM e chamo o método render dele, que é para renderizar o HTML e embutir ele na página. E dentro do render, então ele tá, o que ele está fazendo? Ele está acrescentando esse app, que é um componente. Daqui a pouco eu falo mais o que é um componente, explico melhor. Mas basicamente o componente é alguma coisa que vai ser renderizado na nossa página, por exemplo, uma página, um formulário, alguma coisa que tem um HTML. E ele está embutindo dentro da tag root. E essa tag root, a gente olha aqui no index.html, justamente a única tag que tem, que é uma div com ID root. Então todo HTML está embutindo aqui dentro. E essa é a nossa página. Aqui a gente tem um conceito também no React Single Application. A ideia é que você não tem reload quando você está desenvolvendo a aplicação. Então, se eu passar de uma página para outra, ele não recarrega a página. Ele faz uma transição suave por baixo dos panos, utilizando o JavaScript, né, para fazer essas transições. Então, você não tem, quase nunca recarrega a página. É tanto se a gente for aqui, por exemplo, no app. Eu vou fazer o seguinte, vou remover toda essa parte aqui do index, que a gente não vai utilizar. Isso aqui, a gente não vai usar nada disso. Se eu mudar aqui, por exemplo, no meu app, eu botar meu React User. Ele atualiza aqui. Então, outra coisa que a gente vai fazer. Deixa isso aqui, não vou precisar também. Pode deixar essa página mesmo. Vou colocar user app. É o que a gente vai continuar utilizando o nosso user. Template. Isso aqui não muda nada. Vou deletar isso aqui que a gente não vai usar também. Limpar nosso projeto. A aplicação continua funcionando. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem, então, os arquivos JavaScript, tem os CSS de cada um desses componentes. O que a gente vai... Eu vou também tirar esse aqui seria o arquivo de teste, também, para quem quiser fazer a parte de testes. A gente não, por enquanto, a gente não vai utilizar testes. Tem esses outros arquivos aqui também, setup que a gente não vai utilizar. Vou deixar, mas vou deixar, mas também não vou utilizar. Esses CSS também, apesar de estarem aqui, a gente vai remover porque não vai utilizar eles. Depois a gente vai explicar melhor como organizar para aplicar o CSS. Aqui a gente está importando aquela logo e o CSS, então não vai importar mais. Aqui também está importando o CSS. E aquele vital. Tá bom. Tá dando um erro aqui. Load. A logo. Então, esse aqui. Aqui também a gente vai remover. Eu vou mostrar. Remover basicamente tudo aqui. Vou criar aqui um H1. Vou chamar aqui de meu app. Pronto, se a gente observar, ele já modificou aqui. E a gente também já começa a ver o que é um componente. Basicamente, o componente no JavaScript é uma função que vai ter um return. E dentro desse return vai estar um HTML, alguma parte. Nesse caso aqui, por exemplo, essa minha aplicação, eu só criei essa div
com o H1 e coloquei um app. E isso ele vai ser embutido aqui no JavaScript principal, então, para ser renderizado. Então, aqui eu chamei meu componente, então esse componente seria um trecho de código, né? Que eu embuto em algum lugar, ou reutilizo, posso reutilizar. Nesse caso aqui, ele importou esse app.js, que vai ser a nossa aplicação principal, e embutiu aqui embutiu no arquivo principal, que é o index.js. Eu vou falar aqui também, para a gente entender melhor esse conceito de componentes, eu vou criar um novo componente, talvez fique um pouco mais claro, que seria o componente de header. Então, a gente vai criar um novo componente aqui, src, que eu vou chamar aqui. Vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de pages, onde vai ficar nossas páginas. E basicamente os nossos componentes, né? E também vou criar um novo arquivo. Na verdade, vai ser uma pasta que eu vou chamar de header. E dentro dessa pasta header, a gente cria o index.js. E vai ser o arquivo principal. Aqui dentro também eu vou criar um arquivo CSS, que a gente vai chamar depois. Novo arquivo que seria style, né? style.css. Pronto. Então, o que seria um componente? Basicamente, o componente ele vai ter que importar o React, mesmo que ele não utilize para utilizar o JSX, e é aquela sintaxe HTML. Então, React from React. Tem que importar o React. Tem que importar... nesse caso, a gente vai importar também o CSS dele, né, que a gente vai utilizar depois. Então, importa esse arquivo CSS, style CSS que a gente acabou de criar. CSS. E, como eu falei, um componente, basicamente, ele vai ter uma função. E exportar essa função para ser utilizado. Então, primeiro a gente vai criar aqui o export. Function, como é que é o nome da função? A gente falou que era header. Então, vai ser uma função tipo header. E já está exportando ela. A gente poderia, se não tivesse o export aqui, a gente teria que fazer aquele export default header, né? Como estava fazendo antigamente, para exportar o componente para ser utilizado. Então, então a gente vai ter isso aqui, o header. Dentro do header, a gente vai ter então o return. Dentro desse return, a gente poderia ter essa anotação aqui, se fosse ter várias linhas, mas como a gente quer retornar logo o conteúdo que está aqui dentro. Então, cria dessa forma. E basicamente, as nossas operações vão estar com HTML ou JSX, vai estar todo aqui dentro. JSX significa JavaScript XML, que é basicamente o HTML com JavaScript junto. Então, aqui a gente vai ter um header do nosso HTML, né? Header. Dentro do header eu vou colocar um ID, né? Para a gente utilizar na CSS, que a gente vai chamar de main header. E aqui dentro do header, só vou criar um H1. Dentro desse H1, eu vou colocar aqui meu app. Então, meu app. Tá. Uma vez criei, já está até funcional. Se a gente pode ir lá então, no nosso index.js e importar esse componente. Então, a primeira coisa é importar. Import header from. Onde é que ele está? Ele está na pasta .pages/header. Header. Eu não preciso importar o ponto
JS. Se eu não tivesse outro nome lá, se eu não tivesse botado o nome index, eu teria que importar. Aqui seria. Mas como tem index.js, ele já reconhece, então a gente não precisa importar. Não precisa especificar o nome do arquivo. Basta passar o caminho das páginas, ele já consegue entender. Então eu importei o header e quando eu vou utilizar? Aqui, nessa anotação tipo HTML. Então eu estou importando então o header e o app. O header, ele vai acrescentar esse meu app. Posso até mudar aqui, deixa eu ver. User app. Então ele acrescentou aqui. Então, basicamente, ele está com esse primeiro é o da aplicação e esse outro é o nosso app.js. Então, importei o React, importei o DOM. Importante, a gente vai falar agora uma questão de propriedades. Imagine que se eu tivesse várias páginas e a cada página fosse um header diferente. Então, eu poderia, por exemplo, passar alguma propriedade para modificar, por exemplo, o título. Eu vou criar aqui um título. Pode colocar qualquer nome. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui meu app. E como é que a gente vai utilizar, então, isso daqui dentro do nosso header? Então, a gente vai passar ele como parâmetro, vai receber ele como parâmetro aqui na nossa função. Mas ao invés de ser aqui título, a gente vai receber todos os parâmetros, que poderia ter vários lá, não só título. Então, a gente vai ter umas propriedades, que a gente chama de props. E aí, o meu título aqui, eu não preciso deixar estático, eu poderia deixar dinâmico. Então, para isso, eu abro chaves, e aí eu vou pegar o props, e vou acessar qual a propriedade que tem lá, que no caso é o título. Bom, se eu fizer isso, vai estar funcionando, ele vai mudar lá para meu app. Se eu mudar aqui, meu user app, ele vai mudar de novo. Meu user app. Agora a gente vai aplicar aqui então o CSS que está faltando para deixar esse header um pouco mais bonitinho. Então basicamente a gente vai ter um header. Eu vou chamar então aquele ID que a gente chamou de main header. E aí eu vou aplicar algumas coisas. Primeiro, então, a largura. Vai ser de 100% da página. O height, a altura, de 60 pixels. O fundo, a gente vai aplicar uma cor laranja. A fonte, vai para 16 pixels. Não, vai para 18. 18 pixels. Negrito. A cor da fonte vai ser branco. Então, o fundo display flex para a gente tirar a formatação e facilitar aplicar a nova formatação. Eu vou querer justificar o conteúdo centralizado, né? Então, no centro. E alinhar os itens também no centro. Então, eu quero centralizado. Uma vez aplicado, a gente observa lá que ele aplicou, então, no nosso CSS, no nosso header. Pronto.
Note que o CSS está dentro da própria página de estilo. Então, basicamente, um componente é isso. É alguma coisa que a gente encapsula, por exemplo, um header, a gente pode botar um footer e algumas outras partes. E o header, então, seria essa parte um pouco também recebendo o JavaScript, misturado com HTML e o CSS. O único dele. Por isso que a gente criou essa pasta também para ficar organizado, porque a gente vai criar vários outros componentes. Eu poderia botar aqui components, mas de certa forma vai ser as nossas páginas. Então, basicamente, a gente vai ter o header. Uma outra coisa importante é a gente olhar também o conceito de estados, que é muito importante dentro do React. O que é o estado? Estado, basicamente, é o seguinte. Imagine que eu quisesse acrescentar um contador. Então, a gente vai modificar um pouco essa página aqui. Eu vou acrescentar um div. E a gente vai adicionar aqui um contador. Então, basicamente, a gente vai adicionar esse contador. Então, também vou adicionar um botão. Dentro desse botão, eu vou chamar de incremento. Então, cada vez que a gente clicar nesse botão, ele vai incrementar. Uma coisa importante, dentro do React, aqui dentro de cada componente, a gente está utilizando, por exemplo, essa notação do JSX. Por exemplo, o class name aqui, que a gente chamou de app, para a gente utilizar lá no CSS. Ao invés de class, como a gente utiliza no HTML, o class aqui é uma palavra reservada da linguagem. Então, por isso que eles criaram essa notação class name. Aqui também o onClick, não vai ser um onClick tradicional assim. Vai ser camel case, então onClick. E a gente não vai passar então uma função. Qual a função? Que a gente vai chamar increment. Por que a gente utiliza essa noção de estado? Porque no JavaScript, ele não vai aceitar, por exemplo, se a gente fizesse aqui o counter, utilizando, inicia com 0, né? Imagine que então, eu vou declarar isso aqui começando com 0. Vou criar a função incremento, né? Function incremento. Então, se a gente fosse fazer, né? Counter mais. Se a gente fosse fazer isso, né? Então, se a gente adicionar aqui no contador, cada vez que clicar, inclusive ele está dando um erro. Counter. Até porque, na verdade, não é const. Ele vai dar erro mesmo. Seria um var. Um let. Constante não muda. Count mais. Se eu fizesse isso, por exemplo, e adicionasse aqui o incremento, ele não iria adicionar, como a gente não está vendo aqui no contador. Porque, apesar de a gente, por exemplo, se eu der um console.log aqui, a gente pode observar, cada vez que eu clicar no botão, log do counter, deixa eu... Se a gente olhar, por exemplo, cada vez que eu for clicando aqui, ele está aumentando, como vocês podem ver aqui, o incremento do contador, mas ele não aumentou aqui no HTML. Então, para a gente conseguir alterar essa parte do HTML, a gente vai ter que utilizar o conceito de estados. Então, para isso, a gente tem que criar, então, importar aqui o setState.
use state. Os componentes são imutáveis no React. Por isso a gente tem que adicionar alguma propriedade para que faça com que ele altere. Então a gente primeiro utiliza o use state. Então, ao invés de declarar uma variável como foi declarado aqui, a gente vai ter que utilizar então o use state. Então const, ele vai receber basicamente o array, que vai ser então a nossa variável, que vai ser a counter, e uma função, que vai ser a função que vai conseguir alterar o counter. Então a gente coloca aqui o nome de set, por exemplo, set counter, e aí o use state, passando o valor default, que é 0. Opa. 0. O que ele está fazendo aqui? Eu estou iniciando a variável com 0, então a variável counter vai iniciar com 0. E se eu quiser alterar o valor de counter, eu tenho que passar aqui para o set counter, que aí sim ele vai acrescentar no valor de counter. Então, declarei. Então aqui dentro do incremento não vai ser dessa forma. Vai ser set counter, set counter. Então eu vou passar aqui dentro da função o que? O mais. E aí se eu salvar, tá. Mais então vai ser o counter, vai pegar o valor atual do counter, mais 1. Deixa eu ver se agora funciona. Então aqui, olha lá, agora está funcionando o nosso incremento. Toda vez que eu adiciono aperto no incremento, ele está adicionando na variável counter e também no nosso HTML. Então, prestar bastante atenção, porque quando a gente quer utilizar variável, quer alterar alguma variável, a gente tem que utilizar esse conceito de estado. Porque as variáveis no React são imutáveis. Então, para a gente alterar, tem que utilizar esse use state. Certo? Então, basicamente, chega ao fim aqui então dessa nossa primeira parte, que é falar então um pouco sobre como instalar o React, o que é o conceito do componente, né, como por exemplo o header, e esse conceito de estados, que é bastante importante. Então, basicamente com isso aqui a gente já pode criar a nossa aplicação